Minha rapaziada, temos atualizações importantes do mercado de transferências e situações que estão sendo tocadas pelo Internacional. Tem reforço muito próximo de ser anunciado e uma resposta que veio lá do Corinthians. A possível troca de jogadores com o Palmeiras. A situação e polêmica envolvendo o Vitinho no Santos. A proposta que o jogador espera receber do Internacional ou de outro clube e o leilão que está sendo feito pelo seu empresário que tem incomodado nos bastidores. O jogador do Al Hilal que foi procurado pelo Internacional nos últimos dias. Tudo isso nesse conteúdo a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria da KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos. Inclusive, deixa eu dar uma olhada o que a gente tem hoje para brincar lá na KTO, porque tem muitos estaduais rolando. Tem Copa São Paulo de Futebol Júnior, tem os estaduais, tem campeonatos internacionais também. Hoje tem clássico, Palmeiras e Santos 7h30 no Allianz Parque em São Paulo. Tem Bragantino e Corinthians amanhã na rodada do Paulistão. Hoje tem Grêmio e São José às 9h30 para você, torcedor do Inter, que vai dar aquela secadinha e quer botar uns pila na KTO. Amanhã tem o jogo do Inter contra o Monson. Tem campeonato italiano com a Inter de Milão hoje em campo, Napoli e Parma. Tem campeonato alemão também. Tem hoje Copa da Liga Inglesa, Chelsea e Arsenal, para tu brincar lá na KTO, então aproveita, joga com responsabilidade, lembrando que tem a promoção do Aposte e Ganhe para tu brincar e se divertir lá na KTO, tá certo? Bom, gente, vamos lá, eu quero trazer algumas atualizações aqui de informações das últimas horas no mercado de transferências do Inter, começando por reforço, tá? Cara, o Inter tá avançando mais uma casinha pelo Félix Torres. Por mais que o acerto entre Inter, Corinthians e jogador já exista desde o final da semana passada, faltavam detalhes burocráticos para serem vencidos e eles estão sendo vencidos. Um deles, por exemplo, era uma dívida que o Corinthians tinha com o empresário do Félix Torres quando ele saiu do Santos Laguna do México e foi vendido por cerca de 6,5 milhões em 2024 para o Corinthians. O Corinthians ficou devendo uma comissão para o empresário do Félix Torres e ele estava segurando algumas documentações importantes para o Inter assinar esse empréstimo de uma temporada com o zagueiro equatoriano de 28 anos. Só que ontem o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, ele deu uma entrevista lá em São Paulo e ele confirmou que a situação evoluiu e que o Corinthians se acertou com o empresário do Félix Torres. Ele disse o seguinte: evoluiu, existiu uma dívida também com ele. E essa dívida a gente apresentou a ele com uma forma de pagamento que nós conseguiremos cumprir. Agora está na mão dele aceitar ou não a nossa proposta de repactuação da dívida do Corinthians com o jogador. Tem muita gente que estava pensando, não, mas por que o Inter não entra e paga? Cara, o Inter não tem nada a ver. Quem tem que pagar a dívida com o Félix Torres é o Corinthians que deve ele, o Inter não tem nada a ver com isso. Então é assim, se o Félix Torres e o empresário aceitarem o pagamento da dívida do Corinthians, eles aceitam, o empresário libera o documento, o Félix Torres viaja e é anunciado aqui pelo Inter por esse empréstimo de uma temporada. Mas tá tudo certo entre os clubes, tá? É muito difícil que esse negócio melhe, mas ele não tá ainda assinado. Bom, a outra situação que eu quero falar aqui, Vitinho, tá? Ontem a gente trouxe aqui, o próprio Santos tinha uma conversa com o jogador. Pelo que a gente ouviu hoje, era um acordo de boca, não tinha um pré-contrato assinado. É um acordo de boca que aconteceu entre Santos e o empresário do jogador. E o Inter está bastante incomodado no bastidor, porque o entendimento é de que o empresário do atleta fez um leilão. Ele bateu na porta de vários clubes do Santos também e disse, ó, eu tenho um jogador aqui, tal, é o Vitinho, foi bem no Inter ano passado, foi um dos principais jogadores, fez gols importantes no Inter e ele pode assinar um pré-contrato. Tu quer? O Santos demonstrou interesse. Só que o Santos não está negociando só com o Vitinho para a posição. O Santos tem interesse, por exemplo, no Michael, atacante que está lá parado no Flamengo. Tá? Então é natural que o Santos não tivesse algo assinado com o Vitinho, porque o Vitinho não é a principal opção do Santos. Porém, o Santos deixou um acordo de boca pronto com o Vitinho para, caso não feche com o Michael, fecha com o Vitinho. Essa é a situação de momento. Por isso que eu disse ontem no meu vídeo, eu falei para vocês, o Inter não desiste, o Inter ainda está na mesa de negociações e tem chance de assinar esse pré-contrato para o Vitinho ficar. O que o Vitinho está pedindo?
3 anos de contrato e um salário a partir de R$600 mil. Esse é o salário. O Vitinho recebe hoje no Inter cerca de 250 a 300. É importante lembrar, ele não pertence ao Inter, ele está emprestado pelo Dinamo de Kiev da Ucrânia, que tem contrato com o Vitinho até dia 30 de junho, assim como o Inter tem empréstimo assinado e o contrato de empréstimo com o Vitinho até o dia 30 de junho. Então essa é a situação. O Santos, de fato, conversou com o Vitinho, fez um acordo de boca, existem outros clubes como o Bahia interessados também nesse pré-contrato com o Vitinho, e o Internacional também está na jogada, ainda está na mesa de negociações, e até o momento não tem nada fechado, tá? O Alexandre Matos, o executivo do Santos, até deu uma entrevista lá em Santos ontem à noite, falando que o Vitinho não era a principal opção, que não tem nada assinado, que o nome foi oferecido, e tudo isso é verdade, mas nada disso exclui a possibilidade e o fato e a informação que eu tô trazendo de que o Santos conversou com o Vitinho e montou um acerto de boca com o jogador. A ver se o Santos vai cumprir esse acerto de boca ou se vai ainda tentar fechar com o Michael, porque se não fechar com o Michael, as opções para o Santos também diminuem, né? É importante colocar isso. E aí é bem possível que o Santos vá com força nessa carga para assinar o pré-contrato com o Vitinho, que gostou da proposta que foi feita pela equipe santista. Sobre a troca de jogadores entre Inter e Palmeiras, tá? A informação que a gente trouxe ontem à noite aqui no canal de que Inter e Palmeiras estudam a possibilidade de troca, já que o Inter tem interesse no Bruno Gomes. É importante colocar aqui a informação de que essa ideia partiu do Palmeiras, e aí é evidente que o Palmeiras não vai tentar um reserva do Inter. O Inter tentar um reserva do Palmeiras faz sentido. É um dos melhores elencos do país e um clube endinheirado. Agora, o Palmeiras não vai fazer uma troca do seu reserva tentando pegar um outro reserva do Inter, porque os reservas do Inter, cá entre nós, não vão interessar o Palmeiras. Só que o que eu ouvi hoje pela manhã, e até pontuei no AM Colorado lá com o Lucas Colar, com o Tiger Junk, com o Douglas Demoliner, nosso programa de segunda a sexta lá na Baldasso TV, das 9h30 às 11h, e que eu pontuei que eu ouvi cara, por mais que se tenha uma ideia de troca, não exclui a possibilidade do Inter conseguir fechar com o Bruno Rodrigues e com o Palmeiras sem ceder nenhum jogador. A troca de jogadores é uma possibilidade que foi levantada pelo Palmeiras. Não significa que o Inter não possa simplesmente conseguir o Bruno Rodrigues por empréstimo de uma temporada sem ter que ceder algum jogador. A informação que vem de São Paulo é que o jogador que o Palmeiras tem interesse é o Bruno Gomes, lateral direito, volante, titular do Inter, jogador super importante que já teve nessa janela a proposta do Atlético Paranaense e do Bahia e o Inter não aceitou pelos valores, mas o que eu vi é que o Inter não libera esse jogador, tá? É muito difícil que libere o Bruno Gomes, a não ser que o Palmeiras mande o Bruno Rodrigues e mais um caminhão de dinheiro, o que eu também não acredito, porque o Bruno Rodrigues valeu 30 milhões pro Palmeiras quando contrataram em 2024. Então o Palmeiras provavelmente já vai, fazendo uma troca, considerar que ele valeu 30 milhões. Mais o Bruno Rodrigues e um dinheiro, o Palmeiras não vai botar, vou dar um exemplo aqui, mais do que 3 milhões de euros, por exemplo. E por esse valor o Inter não vai liberar, evidentemente, o Bruno Gomes, tá? Mas é uma possibilidade, o Inter tá tentando o Bruno Gomes, não tem ainda acerto com o jogador, nem com o Palmeiras, e a ideia de trocar jogadores foi levantada pelo Palmeiras, mas não exclui a possibilidade do Inter conseguir fechar um empréstimo sem envolver algum atleta com o clube paulista, tá? Até porque o Bruno Rodrigues, a tendência é que não seja muito utilizado pelo Abel Ferreira. A outra informação é sobre o Caio César, atacante de lado de campo que estava no Al Hilal. Ele surge muito bem no Curitiba, vai para o futebol árabe, está com 21 anos e ele acertou com o Corinthians. Mas a informação é que o Inter tentou esse jogador, tá? O Inter estava tentando esse jogador, Inter, Grêmio, Vasco e Atlético Mineiro, nos últimos dias tentaram o jogador e ele acabou aceitando a proposta do Corinthians, vendo que lá poderia jogar mais e teria aí uma possibilidade de, quem sabe, brigar por títulos, e por isso o jogador de 21 anos de lado de campo optou pelo Corinthians. Mas o que é o principal dessa informação? Deixa claro que o Inter também está olhando para jogadores de lado de campo. O Inter hoje tem só o Vitinho, que não sabe a situação, já falei aqui no vídeo como que vai ser para a próxima temporada, e o Carboneiro. O Inter precisa de mais jogadores dessa função. Por mais que as prioridades sejam um zagueiro, um primeiro volante, um centroavante, olhar para um jogador de lado de campo também é algo que o Inter está pensando, e esse movimento de ter procurado o Caio César do Al Hilal deixa isso muito claro, tá? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações que eu volto para falar do Colorado por aqui. Beijão, um abraço e até de noite que eu tô de volta aqui no canal.